Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, essa aula é para continuar, na verdade, o feedback da última aula. Lembrando que na última aula eu apresentei um material para vocês, um material sobre gerenciamento de resultados, com o objetivo de aplicar a metodologia de aprendizado por pares. E os grupos foram formados e vocês discutiram 4 partes. Na sequência, após a discussão do material, a gente começou a corrigir, a conversar sobre a solução. Terminamos a primeira parte, que na verdade tem um teste, eu comentei, e o caso da Petrobras, nós concluímos que pode ser um caso de gerenciamento de resultados, voltado para reduzir a volatilidade do resultado, do lucro, em função das variações cambiais. Nós comentamos também a, o terceiro caso, que foi o caso do Banco Pan-Americano. E nós concluímos que é um caso de fraude. É um caso bem discutido, tem muito material, tem literatura na internet, vocês encontraram muita informação. Muito bem. A parte 2 nós não discutimos. Então eu vou dar mais atenção a partir desse ponto. Parte 1 já foi discutido. Parte 2 merece a nossa atenção nesse momento. A parte 2 eu estava perguntando, na opinião de vocês, quais são os dois principais incentivos ou motivações para a prática de gerenciamento de resultado. Eu estava olhando as respostas, eu abri os documentos que os senhores enviaram e, de maneira geral, eu gostei. Vocês não apenas apresentaram o motivo ou o incentivo para gerenciamento de resultado, mas explicaram o que é importante. Por que esse é o motivo? Gostei. De maneira geral, gostei das respostas. Nas aulas, no material que eu trabalho, ao falar de gerenciamento, a gente lista vários incentivos. Por exemplo, é claro, eu não esperava que vocês apresentassem todos, apenas a discussão dos principais, os dois principais. Mas você pode encontrar, por exemplo, empresa preocupada com, com o resultado, uma empresa preocupada em evitar a divulgação de perdas ou resultados indesejados, justamente por uma expectativa que o mercado cria em relação a essa empresa, os analistas que acompanham essa empresa, não é? E a empresa busca atender esse resultado. Veja o caso da Enron, não é? Que tinha o mercado acompanhava os números da empresa e tinha uma expectativa de crescimento em relação ao lucro, em relação ao desempenho da empresa, e os gestores fizeram de tudo para manter o resultado em crescimento. Outro incentivo é voltado para minimizar a volatilidade, ou seja, é algo relacionado com o que a gente discutiu com a Petrobras, o caso do gerenciamento, ou melhor, um possível gerenciamento de resultados, mas nós discutimos que pode ser o gerenciamento voltado justamente para tirar a volatilidade do resultado e a volatilidade decorrente da variação cambial. E é uma prática
totalmente permitida de acordo com o CPC 48, não é? Outro ponto é a remuneração. Então, esse é um ponto que também é tratado no filme da Enron. E é voltado para a questão da remuneração. Então, a gente sabe que o gestor tem a remuneração fixa e a remuneração variável. Quando você está pensando na remuneração variável, ela pode estar atrelada a uma participação, pode ser uma participação nos lucros, ou pode ser stock options, ou plano de pagamento baseado em ações, no qual o gestor recebe stock options ou opções de compra de ações da companhia. E geralmente essas opções têm um prazo, têm um período de 2 ou 3 anos. Então o gestor recebe essas opções e ele tem, após 2 ou 3 anos, ele pode exercer a um determinado preço estabelecido no contrato e comprar opções daquela empresa. Considerando que esse preço já é conhecido no início, ele pode trabalhar buscando um crescimento da organização que pode levar a um aumento no preço da ação. Então, veja que também pode ser uma maneira de alinhar os interesses da gestão com os interesses dos proprietários, ou seja, dos acionistas. Ajustes a previsões de analistas, que segue basicamente, eu já comentei sobre isso. Os analistas acabam criando expectativas em relação aos números da empresa e os gestores, sabendo disso, podem buscar atingir essa meta ou essa previsão. Pode ser também uma, um incentivo voltado para o aspecto contratual, ou seja, a empresa espera novas captações, novos empréstimos, mas para isso ela deve apresentar uma posição financeira para o banco que permita a concessão de crédito. Então há uma preocupação em relação à taxa de juros, em relação às condições de financiamento e, obviamente, o banco vai analisar a posição financeira da empresa. E dependendo dessa análise, ele vai decidir sobre conceder o crédito ou isso pode influenciar na taxa de juros, enfim. Então há uma relação entre a contabilidade e os contratos. Exigências contratuais, que são basicamente os covenants. Então, nós temos as cláusulas contratuais. Geralmente eu comento sobre isso em aula, então eu tenho alguns exemplos para ilustrar essas exigências contratuais. Eu tenho esse caso. É o caso da Tractebel Energia. Tractebel Energia. Então eu coloquei a fonte. Depois eu posso disponibilizar esses slides. Eu só preciso escrever isso. Slides. Pronto. Então veja, nesse caso ela lista a dívida, dívida da controladora, ela tem uma dívida com Bank of America e as controladas também têm dívidas com o BNDES, por exemplo, Banco do Brasil. E os covenants são cláusulas contratuais que estabelecem limites. Então, por exemplo, o EBITDA em relação às despesas financeiras consolidadas. Essa relação deve ser maior ou igual a 2. Aqui. Maior ou igual a 2. Ou seja, para cada R$ 1 de despesa financeira consolidada, a empresa deve apresentar R$ 2 de EBITDA.
No mínimo, claro, 2,1, 2,5 é aceitável. Recomendado, na verdade. Quanto maior essa relação, maior o indício de potencial de caixa para cobrir as despesas financeiras, assumindo que o EBITDA é um indicador de potencial de caixa. E você encontra os outros covenants, por exemplo, do BNDES, no caso de uma das controladas. Você tem que o patrimônio líquido, a relação entre o patrimônio líquido e o ativo total deve ser maior ou igual a 40%. É outra, é outra relação. Tudo bem? Então são os covenants. Eu tenho também outro caso da empresa Forjas Taurus, demonstrações financeiras de 2013 e 2012. Olha o que aconteceu. Quando a empresa ah, não respeita os covenants ou não respeita esses limites contratuais, ela tem que reapresentar. Com a reapresentação espontânea das demonstrações financeiras, o resultado do cálculo dos índices financeiros se alterou. Eu não lembro exatamente, mas na verdade ela teve que reapresentar as demonstrações. Eu não lembro o motivo, mas teve que reapresentar e, consequentemente, o resultado dos índices financeiros mudou. Quais índices financeiros? Dívida líquida sobre EBITDA e EBITDA sobre despesa financeira líquida. E ela comenta que ocorreu a quebra dos covenants. E qual é a consequência da quebra? Segundo a empresa, os empréstimos e financiamentos relativos a estes contratos passaram automaticamente para o curto prazo, o que não é interessante do ponto de vista de gerenciamento de caixa. Então, se tem uma dívida para pagar em 2, 3 anos e agora você tem que pagar a dívida com a quebra dos covenants, houve uma reclassificação e agora a dívida total está no passivo circulante, quais são as consequências disso para fins de gestão de caixa? Não é? Então, se isso pode acontecer durante a gestão, uma dificuldade com a reclassificação das dívidas, se há esse risco, há um incentivo para a gestão gerenciar esses índices financeiros que, é, que acabam aparecendo nos contratos, os debt covenants. Tudo bem? Muito bom. Então, esse é um exemplo interessante. E ainda tem outros, fiscalização de reguladores. Alguém comentou, um grupo comentou sobre esse ponto, falando especificamente sobre o Banco Central, que fiscaliza as instituições financeiras. Tributação, no sentido de reduzir o pagamento de imposto de renda. Mudança da gestão, também é um incentivo. Se acontece a mudança na administração ou no CEO, pode ser que, que o novo, a nova gestão, com o objetivo de apresentar um bom desempenho nos últimos, ou melhor, nos próximos anos, ele, ele pode fazer uma revisão da capacidade operacional, da capacidade de geração de caixa dos negócios da companhia. E, obviamente, se houver algum indício de impairment, ele pode inclusive reconhecer a perda. Então, isso pode acontecer. Vai entrar uma nova gestão, ele vai fazer uma avaliação nos negócios daquela companhia ou do grupo, e se houver negócios não lucrativos com indícios de perda, ele pode
fazer o reconhecimento da perda por impairment, se o teste indicar, obviamente. Enfim, controle gerencial, pressão, reputação, possibilidade de detecção. Na verdade, estamos falando mais de um aspecto moral aqui, né? Então, são vários os pontos ou incentivos para o gerenciamento de resultados. Na terceira parte, você tem o gerenciamento por políticas e ações reais, não é? Políticas, obviamente eu comentei durante a aula, eu estava falando de políticas contábeis. E ações reais, alguma é, ação ou decisão operacional voltada para gerenciar o resultado ou a posição financeira da empresa. Então, políticas contábeis está atrelada às escolhas contábeis, tema da nossa próxima aula, o tema 9, último tema antes da prova, e as ações reais ou decisões operacionais. É, um exemplo de decisões operacionais que nós já tratamos está no primeiro teste dessa atividade, no qual nós estávamos supondo o aumento do volume de produção na fábrica com o objetivo de diluir os custos. E ao diluir os custos, você tem um resultado maior. Então veja, esse é um exemplo de ação operacional, decisão operacional. Você está mudando o plano da fábrica, aumentando o volume de produção, com a expectativa de gerar um custo médio inferior e não é, e registrar um custo do produto vendido para as unidades vendidas inferior. Com CPV inferior, você tem um resultado maior para aquele período. Isso nós comentamos na aula passada. Na aula do último dia 13. Então esse é um exemplo. Escolhas contábeis, você pode pensar em alteração do método de depreciação. Então você tem um método de depreciação, por exemplo, baseado no consumo igual daquele ativo a cada ano. Ou seja, vamos imaginar o método da depreciação linear. Então você tem um consumo do ativo que permite o reconhecimento da despesa de depreciação. Ora, por algum motivo, não vamos entrar na discussão do motivo, mas se a gestão conseguir alterar a política de depreciação, né? Já estou respondendo, na verdade, né? Eu estou entrando na resposta aqui, ó. A escolha de um método da depreciação que leva a menor parcela de despesa de depreciação. Então veja, eu tenho, vamos imaginar que geralmente as empresas trabalham com um método de depreciação linear, não é? Ou o método das cotas constantes, prevendo esse consumo, o mesmo consumo do ativo ao longo dos anos de sua vida útil. Se ela consegue alterar esse método de depreciação, ao passo que as parcelas de depreciação são menores nos primeiros anos, isso significa uma despesa menor e um resultado maior. Tudo bem? Então,
políticas contábeis está relacionado com alterações nas práticas ou propriamente nas políticas contábeis. E esse exemplo da despesa de depreciação retrata muito bem essa situação. Veja que eu não entrei no mérito de discutir o consumo do ativo imobilizado na fábrica. A partir do momento que você entra nessa discussão, olha, a máquina está sendo utilizada com maior intensidade. A gestão tomou essa decisão. O gerente da fábrica está consumindo mais. Isso, ou consumindo menos. Vamos imaginar um consumo menor de horas máquina. Ora, isso sem dúvida contribui, permite o reconhecimento de uma despesa de depreciação inferior, uma menor parcela de despesa de depreciação. Mas veja, primeiro aconteceu uma decisão de utilização da máquina. Não é esse o caso que nós discutimos. Nós discutimos meramente uma alteração no método de depreciação, uma escolha no método de depreciação, sem entrar no mérito da operação. Então, veja que há uma separação importante. A partir do momento que você entra na utilização do ativo, da máquina, o consumo de horas máquina, isso pode explicar, obviamente, maior ou menor despesa de depreciação. Agora, se nós estamos no campo das políticas contábeis, das práticas contábeis, eu vou utilizar, por exemplo, o método das cotas constantes para a depreciação desse ativo. Ah, mas veja bem, o consumo desse ativo tem uma diferença. Espera-se que o consumo seja tal, tal e tal. Nesse sentido, aqui nós estamos falando, nós estamos no campo da expectativa do uso. Espera-se usar o ativo dessa maneira ou dessa maneira. Isso, por si só, pode ser tratado aí como a política contábil do que nós estamos falando. Então, o primeiro, ele é basicamente nesse campo da escolha contábil, a escolha do melhor método de depreciação, sem entrar na questão da fábrica, a gente pode classificar dessa maneira. O segundo, pessoal, o gestor reduz despesa com garantia para obter maior lucro. Nesse caso, também pode ser considerado como um gerenciamento de resultados por escolha de políticas contábeis. Por quê? A despesa com garantia ela é registrada mediante uma provisão. E a provisão de garantia é uma estimativa de saída de fluxo de caixa. E você pode ser otimista, no sentido de reduzir esse desembolso, ou pessimista, no sentido de aumentar esse desembolso. Então veja, tem espaço para subjetividade, tem espaço para julgamento. Então, dependendo de como você desenhou esse cálculo, como você fez esse cálculo, a despesa pode ser maior ou menor. Então, nesse caso, é também um exemplo de gerenciamento de resultados por
políticas contábeis, escolha de políticas contábeis. Então, tanto a questão da depreciação, para discutir qual o melhor método de depreciação em função da expectativa de utilização do ativo, sem entrar no mérito da fábrica. E o segundo, que diz respeito à estimativa de desembolso com garantia. Os dois são exemplos de gerenciamento possíveis, não é? Possíveis casos de gerenciamento por políticas contábeis. Os últimos estão relacionados com gerenciamento de resultados por atividades reais. É aquele caso da decisão operacional. É o exemplo da produção que eu já comentei, aumentando o volume de produção. E tem, na verdade, ele aparece na terceira parte. Aumento da produção para diluição dos custos fixos nos produtos vendidos e, consequentemente, aumento do resultado. Então, esse é o exemplo que eu já comentei. Redução com gastos com manutenção. Redução de gastos com manutenção. Isso pode acontecer. Então, é previsto um orçamento para fazer a manutenção. Veja o caso da... Qual o nome do caso? Da barragem. Eu não lembro. Consultei aqui. É o caso das barragens de Brumadinho, que provocou um desastre ambiental. Então a Vale tinha um orçamento, tinha que fazer uma manutenção nas barragens. E foi constatado, por uma investigação e laudos, que ela foi negligente em relação à realização de manutenção das barragens. Então foi apontado um risco, não é? E que poderia acontecer um desastre, mas infelizmente ela não gastou aquilo que deveria gastar. E esse é outro exemplo de gastos com manutenção. Então veja, ela está reduzindo os gastos com manutenção por não fazer a devida manutenção na barragem. Isso poderia ser aplicado em outros casos também. Então, esse é outro exemplo. Inflar as vendas ou stuffing the channels é um exemplo para aumentar artificialmente ou superficialmente as receitas de vendas. Então, inflar as vendas ou stuffing the channels, eu coloquei um link, depois eu vou disponibilizar esse material para vocês. Respostas, postar. E depois vocês podem ler sobre alguns casos. Esse site, o Investopedia, ele traz definições de termos da área de negócios. Eu recomendo esse site, tá? E tem alguns casos. Ele documenta empresas que utilizaram desse mecanismo para gerenciamento de resultados. Depois vocês, por favor, entrem no site. E o outro é reduzir as atividades de P&D, ou seja, pesquisa e desenvolvimento. Isso também é no dia a dia, né, nos laboratórios, por exemplo, de uma grande indústria farmacêutica. Ela tem os seus investimentos em P&D. E ela pode, por exemplo, realmente descontinuar algumas atividades. E isso tem um reflexo direto no resultado ou no ativo. Tudo bem? Esses são os comentários que eu gostaria de fazer para a parte 3. Mas se ficou alguma dúvida, depois eu vou abrir um fórum, depois vocês podem perguntar ou tirar as dúvidas. Muito bem.
O último caso é sobre padrões de gerenciamento de resultado. E nós temos, eu pedi para vocês explicarem e também isso foi comentado de maneira adequada. Perguntei sobre income smoothing, que é a suavização do resultado, e o taking a bath. Taking a bath é o seguinte: se a empresa vai reportar o prejuízo, em algum momento, veja o caso, o momento que nós estamos vivendo. Eu já comentei sobre isso em aulas anteriores, que é a questão do Covid gerando uma crise, uma dificuldade financeira para muitas empresas. Muitas empresas passaram por uma dificuldade maior no início do ano, março, abril, maio, em função do faturamento, em função da demanda por serviço ou produtos, e com uma menor demanda as empresas registraram um faturamento menor, menos fluxo de caixa, mas as dívidas permanecem, as contas permanecem. Então muitas empresas tiveram dificuldades nesse momento. E as empresas, elas devem avaliar a recuperabilidade dos seus ativos. Pode ser que em algum momento anterior ao Covid, à pandemia, a empresa ela verificou indícios de perda por impairment. Ao fazer o teste de recuperabilidade, digamos que a gestão foi otimista, exageradamente otimista no teste, e não reconheceu a perda em 2019, por exemplo. E agora, em 2020, considerando o momento da pandemia, da crise, das dificuldades financeiras, pode ser que nesse momento a gestão faça o teste, aplique o teste novamente, com o objetivo de reconhecer a perda por impairment agora, no momento da pandemia. Por quê? Qual que é a lógica? Em 2019, se ele tivesse reconhecido a perda, o mercado poderia atribuir essa perda à qualidade da gestão. Ou seja, não é uma gestão competente, não é uma gestão voltada para a maximização de resultados, enfim. E agora, com a pandemia, pode ser que a gestão atribua a perda ao momento que a empresa está vivendo, as dificuldades trazidas pela pandemia. E vou além, e pode ser que ela reconheça mais perdas do que o necessário. Pode ser que ela seja exageradamente pessimista. Estou pensando em outros eventos, em outras contas. Por exemplo, as despesas com clientes, com PDD, ou perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa. Nós sabemos que as empresas reconhecem a perda. E pode ser que a empresa seja, nesse momento da pandemia, exageradamente pessimista. Por quê? Ela vai reconhecer uma perda maior. Ela sabe disso. Mas em 2021, quando a economia dar sinais de recuperação, quando a empresa retomar o crescimento do faturamento, ela pode reverter essas perdas. Então, essa é uma prática utilizada, ela pode ser utilizada pelas companhias, pela gestão. E, obviamente, tem o objetivo de passar uma recuperação. Quando você lê: no futuro pode-se mostrar a grande recuperação da companhia, inclusive a reversão de algumas perdas. Qual é a ideia? A ideia é mostrar uma recuperação da companhia, ou seja, a empresa está se recuperando.
quando na verdade ela está é, apenas revertendo algumas perdas que foram reconhecidas no passado. Ou seja, ela foi exageradamente pessimista e agora, considerando que a contabilidade tem os accruals, agora ela simplesmente está revertendo esses accruals. Então isso pode acontecer. E nós temos também o income smoothing, que é o gerenciamento de resultados pela suavização, não é? Isso pode acontecer justamente para não divulgar um resultado com muita dispersão. Quando você tem um resultado com uma variância, um desvio padrão grande, pensando em uma série histórica, uma série temporal, então você vai analisar a série temporal e você encontra uma grande dispersão. Do ponto de vista de construção de estimativas ou de previsões, isso pode não ser bem visto, né? Então você vai construir, o analista vai construir uma previsão de lucro para essa empresa e ele pode utilizar, obviamente, dados do mercado, como inflação, crescimento do setor, pode levar em consideração alguma estratégia da companhia, mas ele pode olhar, obviamente, para o passado. E quando você olha a série temporal e encontra uma dispersão muito grande, uma variância grande, isso influencia de maneira negativa a construção da previsão. Tá? Bom, então basicamente é isso, né? Que eu queria comentar. Se houver alguma dúvida, depois vocês podem colocar no fórum. E antes que eu me esqueça, eu vou postar esse caso, é um paper, para vocês resolverem. E a data de entrega desse material é dia 22/10. Tá? É o caso da Home Heaters. É um caso muito interessante para análise de gerenciamento de resultados. Já vou postar no E-Disciplinas, mas na próxima aula, ou seja, no dia 20, se houver alguma dúvida, vocês podem me perguntar, mas já comecem a trabalhar no caso, tá bom? O caso é individual. Muito obrigado a todos e um abraço.